Olá! Hoje a gente vai investigar umas ideias bem práticas, sabe? Sobre como ler textos mais complexos, tipo os acadêmicos, de um jeito mais afiado, mais crítico. Isso. Temos aqui uns trechos do Introdução à Análise Argumentativa do Marco Sacchini. E a nossa missão aqui é meio que desenterrar as ferramentas, os conceitos dali que podem realmente mudar a nossa leitura, né? Exatamente. Sair daquela coisa de só absorver informação e partir para um diálogo de verdade com o autor. Porque esses textos acadêmicos, filosóficos, às vezes parecem um paredão, né? Sim, podem parecer bem densos, mas o ponto é justamente esse. Entender a estrutura do argumento, como é que o autor está defendendo a ideia dele. Isso nos leva para muito além de só, sei lá, pescar a ideia principal. Hum, É conseguir avaliar mesmo, sabe? Medir a força, a validade do que está sendo dito ali. certo, certo. Então vamos desenrolar isso. Muita gente consegue sim identificar a tese central, o ponto do autor. Ok. Mas e aí? Qual o próximo passo para ir mais fundo? Bom, aí é que entra a análise da argumentação. Porque ela permite que a gente entenda como essas teses são justificadas, são legitimadas. E, talvez mais importante, avaliar se essa justificativa foi bem sucedida, se ela realmente segura a onda da ideia. Entendi. Não é só saber o que o autor está defendendo, mas por que ele acredita naquilo e se as razões que ele dá, se elas são fortes de verdade. Ah, então não basta só concordar ou discordar da conclusão. Tem que ver se o caminho até ela faz sentido, se o argumento se sustenta. Isso. A análise ensina a gente a checar essa conexão lógica, sabe? Entre as razões, que a gente chama de premissas, e a conclusão, que é a tese final. E até a correção das frases usadas, né? Se elas são claras, se são verdadeiras. Faz todo sentido. E quanto àquilo que não está assim escrito com todas as letras? Aquelas ideias que ficam meio nas entrelinhas. A análise ajuda a pescar isso? Ajuda a ver as intenções escondidas do autor. Olha, aqui tem um ponto bem interessante. A análise, sim, ela revela as sentenças implícitas, aquelas ideias que são necessárias para a lógica do argumento funcionar direitinho. Uhum. Mas, e isso é importante, não é um exercício de futurologia, de adivinhar o que estava passando na cabeça do autor, as intenções psicológicas dele. Não é isso. Ah, bom saber. Então são mais como peças lógicas que faltam para o quebra-cabeça fechar. Exatamente. São pressupostos lógicos que o argumento exige para fazer sentido. Às vezes pode ser que nem o próprio autor tenha percebido isso com total clareza, sabia? Questionável? Isso já é uma forma bem poderosa de criticar o argumento todo, né? Com certeza. Identificar um pressuposto implícito que não se sustenta é uma crítica muito forte. E esse processo de reconstruir o argumento, buscando essas peças, também ajuda a gente a ver qual é a real força daquele argumento. Como assim? A gente tenta montar a versão mais forte, mais robusta e coerente possível do argumento do autor antes de sair criticando. Isso é fundamental. Entendi. Para não criticar algo que o autor nem disse direito. Falando em entender o que o autor está fazendo, tem uma coisa que, nossa, sempre me dá um nó. Como é que a gente sabe se o texto está tentando provar alguma coisa nova ou se está só explicando algo que todo mundo meio que já aceita? Os dois jeitos podem usar a palavra porquê, né? Sim, essa é clássica. É uma distinção crucial e que confunde mesmo. Pensa assim. Um argumento usa razões, vamos chamar de P, para justificar uma tese que não é óbvia, que está em debate e que precisa de defesa. Ok, o foco é convencer sobre o quê? Isso. O objetivo é convencer de que é verdade, ou pelo menos plausível. Agora, uma explicação. Ela também usa fatores P para esclarecer um fato só que esse que já é um fato aceito, conhecido. Ah, O foco aí não é provar mas sim entender por que aconteceu ou por que é daquele jeito. A forma pode ser a mesma, porque, P, mas o que muda é a intenção discursiva por trás. caramba, essa distinção é chave mesmo. Quantas vezes a gente não lê algo ou ouve alguém falando e confunde uma explicação com uma tentativa de convencimento, ou vice-versa? Isso deve dar muita confusão, né? Não só em texto acadêmico. Muita. Em notícias, debates políticos, conversas do dia a dia. Acontece direto. Por isso é importante analisar o contexto. Esse ponto ele está sendo apresentado como algo duvidoso que precisa de prova
ou como algo já sabido, que só precisa ser entendido. Perceber isso muda tudo na interpretação, né? Muda como a gente interpreta a relação entre o P e o Q. Tá, isso clareou bastante para mim. E voltando para os textos mais cascudos, digamos assim, filósofos, cientistas com raciocínios bem complexos. Que ferramentas mais concretas, mais práticas, a análise argumentativa oferece para a gente lidar com eles? Bom, o livro do Sacchini mesmo traz várias. Uma que eu acho muito útil é a diagramação. Diagramação, o que é isso? Pensa como se fosse criar um mapa visual do argumento. Você desenha mesmo ou escreve esquematicamente, mostrando como cada ideia se conecta com a outra. Qual premissa está sustentando qual conclusão, se tem conclusões intermediárias. Ah, tipo um fluxograma do raciocínio. Exato. Isso ajuda demais a visualizar os passos do argumento, a não se perder na complexidade, traz muita clareza. Gostei disso. Um mapa do pensamento. Que mais? Outra ferramenta fundamental é o que se chama de princípio de caridade. Princípio de caridade. Parece nome de ONG. Mas a ideia é outra. Basicamente é o seguinte: antes de você sair criticando um argumento, faça um esforço genuíno para reconstruir ele na sua versão mais forte, mais lógica, mais defensável possível. Mesmo que eu discorde totalmente. Principalmente se você discorda. A ideia é evitar criticar uma versão distorcida ou enfraquecida do que o autor realmente quis dizer, sabe? Aquele famoso espantalho que é fácil de derrubar, mas não representa o argumento real. Entendi. É ser justo com o argumento do outro. Dar a ele a melhor chance antes de apontar as falhas. É uma postura intelectualmente honesta, né? Exatamente. Garante que sua crítica seja relevante, que ela ataque o argumento real e não uma caricatura dele. Legal. E tem mais alguma dica assim prática? Sim, uma essencial. Prestar muita, mas muita atenção em como os termos-chave são definidos pelo autor. As definições. Isso. Especialmente em filosofia, ciências humanas, autores mais densos frequentemente pegam palavras do nosso dia a dia, tipo liberdade, consciência, justiça, e dão a elas significados muito específicos, muito técnicos dentro da teoria deles. E se a gente lê com o sentido comum da palavra? Aí a chance de entender tudo errado é enorme. Você pode achar que o argumento não faz sentido, quando na verdade você só não pegou a definição particular que o autor está usando para aquele termo crucial. Nossa, verdade. Isso é muito importante. Uma palavra pode mudar tudo. Então, para a gente ir amarrando as pontas, o que tudo isso significa na prática? Aprender a analisar argumentos é tipo ganhar um novo par de óculos para ler esses textos mais complexos. É uma ótima analogia, é isso mesmo. Permite não só entender as ideias que estão ali, mas desmontar, analisar criticamente como elas são construídas, como são defendidas. É sair da leitura passiva de só receber para uma leitura ativa, engajada. E isso me deixa pensando aqui, saindo um pouco só da leitura acadêmica, como será que essa habilidade toda de identificar a estrutura do raciocínio, de sacar as premissas implícitas, de diferenciar quando alguém está justificando ou só explicando, como será que isso poderia, sei lá, impactar a forma como a gente processa a avalanche de informação e opinião que recebe todo dia? Na internet, nas conversas? Pois é, fica aí uma reflexão interessante, né? Essa capacidade crítica, essa análise do discurso. Talvez ela seja muito mais útil e transversal do que a gente imagina à primeira vista. Pode mudar como a gente interage com o mundo da informação mesmo.